A Cidade e as Serras, Essa de Queiroz, capítulo 3. No 202, todas as manhãs, às 9 horas, depois do meu chocolate e ainda em chinelas, penetrava no quarto de Jacinto. Encontrava o meu amigo, banhado, barbeado, friccionado, envolto num roupão branco de pelo de cabra do Tibete, diante da sua mesa de toalete, toda de cristal, e atoalhada com esses utensílios de tartaruga, marfim, prata, aço e madrepérola, que o homem do século XIX necessita para não desfiar o conjunto suntuário da civilização e manter nela o seu tipo. As escovas, sobretudo, renovavam cada dia o meu regalo e o meu espanto, porque as havia largas como a roda maciça de um carro rabino, estreitas e mais recurvas que o alfange de um mouro, côncavas em forma de telha aldeã, pontiagudas em feitio de folha de era, rijas que nem cerdas de javali, macias que nem penugem de rola. De todas, fielmente, como amo que não desdenha nenhum servo, se utilizava o meu Jacinto. E assim, em face ao espelho, emoldurado de folhedos de prata, permanecia este príncipe passando pelos seus pelos sobre o seu pelo durante 14 minutos. No entanto, o grilo e outro escudeiro, por trás dos biombos de Quioto, de sedas lavradas, manobravam com perícia e vigor os aparelhos do lavatório, que era apenas um resumo das máquinas monumentais da sala de banho, a mais extremada maravilha do 202. Nestes mármores simplificados existiam unicamente 2 jatos graduados desde 0 até 100, as 2 duchas, fina e grossa, para a cabeça, a fonte esterilizada para os dentes, o repuxo borbulhante para a barba, e ainda botões discretos que, roçados, desencadeavam esguichos, cascatas cantantes ou um leve orvalho de estival. Desse recanto temeroso, onde delgados tubos mantinham em disciplina e servidão, tantas águas ferventes, tantas águas violentas, saíam enfim o meu Jacinto, enxugando as mãos a uma toalha de felpa, a uma toalha de linho, a outra de corda entreçada para restabelecer a circulação, a outra de seda frouxa para repolir a pele. Depois desse rito derradeiro, que lhe arrancava ora um suspiro, ora um bocejo, Jacinto estendido num divã folheava uma agenda, onde se arrolavam, inscritas pelo grilo ou por ele, as ocupações do seu dia, tão numerosa, por vezes, que cobriam 2 laudas. Todas elas se prendiam à sua sociabilidade, à sua civilização muito complexa, ou a interesses que o meu príncipe, nesses 7 anos, criara para viver em mais consciente comunhão com todas as funções da cidade. Nenhuma dessas ocupações parecia, porém, aprausível ao meu amigo, porque, apesar da mansidão e harmonia dos seus modos, frequentemente arremessava para o tapete, numa rebelião de homem livre, aquela agenda que o escravizava, e numa dessas manhãs, apanhando eu o livro opressivo, encadernado em pélica de um carioso tom de rosa murcha, descobrir que o meu Jacinto devia, depois do almoço, fazer uma visita na rua da universidade, outra no parque do Monceau, outra entre os arvoredos remotos da Muiter, a assistir por fidelidade a uma votação no clube, acompanhar a Madame Doriol a uma exposição de Lex, escolher um presente de noivado para a sobrinha dos Treves, comparecer ao funeral do velho conde da Mavillé, presidir um tribunal de honra numa questão de roubalheira entre cavalheiros ao escarté, e ainda se acavalavam outras indicações escrevinhadas por Jacinto a lápis, carroceiro, Five Ocle dos Efraíns, a pequena das variedades, levar a nota ao jornal. Considerei o meu príncipe, estirado no divã, de olhos miseravelmente cerrados. Bocejava num bocejo imenso e mudo, mas os afazeres de Jacinto começavam logo no 202, cedo, depois do banho. Desde as 8 horas, a campainha do telefone repicava por ele, com impaciência, quase com cólera, como por um escravo tardio e mal enxugado, dentro do seu roupão de pelo de cabra do Tibete, ou de grossos pijamas de pelúcia cor de ouro velho. Constantemente saía ao corredor a cochichar com sujeitos tão apressados que conservavam na mão o guarda-chuva pingando sobre o tapete. Um desses, sempre presente, era temeroso, todo ele chupado, tisnado, com os maus dentes, sobraçando uma enorme pasta sebenta
e dardejando de entre a alta gola de uma peliça puida, como da abertura de um covil, 2 olhinhos torvos e de rapina. Sem cessar, inexoravelmente, um escudeiro aparecia, com bilhetes numa salva. Depois eram fornecedores de indústria e de arte, negociantes de cavalos, rubicudos e de paletó branco, inventores com grossos rolos de papel, alfarrabitas trazendo na algibeira uma edição única, quase inverossímil, de Urstizel ou de Lapidanos. Jacinto circulava estonteado pelo 202, rabiscando a carteira, repicando o telefone, desatando nervosamente pacotes, sacudindo ao passar algum esboscado que surgia das sombras da anticâmara, estendia com um trabuco o seu memorial ou o seu catálogo. Ao meio-dia, um tantã, argentino e melancólico, ressoava, chamando ao almoço, com o Fígaro ou as novidades abertas sobre o seu prato. Eu esperava sempre meia hora pelo meu príncipe, que entrava numa rajada, consultando o relógio, exalando com face moída o seu queixume eterno. Que maçada! E depois, numa noite abominável, em rondilha, em sonhos, tomei sulforal, chamei o grilo para me esfregar com terebentina, uma seca. Espalhava pela mesa um olhar já farto, nenhum prato, por mais engenhoso, o seduzia, e como através do seu tumulto matinal, fumava incontáveis cigarretes que o ressequiam, começava a pôr-se a enxergar com um imenso copo de água oxigenada, ou carbonatada, ou gasosa, misturada de um conhaque raro, muito caro, horrendamente adocicado, chamante devoto da cidade, adocicado de moscatel de Siracusa. Depois à pressa, sem gosto, com a ponta incerta do garfo, picava aqui e além uma lasca de fiambre, uma febra, de lagosta e reclamava impacientemente o café, um café de moca, mandando cada mês por um feitor do Dejá, fervido à turca, muito espesso, que ele remexia com um pau de canela. E tu, Zé Fernandes, que vais tu fazer? Eu? Recostado na cadeira com delícias, os dedos metidos nas cavas do colete. Vou vadiar, regaladamente, com um cão natural. O meu solícito amigo, remexendo o café com um pau de canela, rebuscava através da numerosa civilização da cidade uma ocupação que me encantasse, mas apenas sugeria uma exposição, ou uma conferência, ou monumentos, ou passeios. Logo encolhia os ombros, desconsolados. Por fim, nem vale a pena, é uma seca. Acendia outro das cigarretes russas, onde rebrilhava o seu nome, impresso a ouro na mortalha. Torcendo numa pressa nervosa os fios do bigode, ainda escutava à porta da biblioteca o seu procurador, o nédio e majestoso Laporte, e enfim seguido de um criado que sobraçava um maço tremendo de jornais para lhe abastecer o golpe. O príncipe da Gran-Ventura mergulhava na cidade. Quando o dia social de Jacinto se apresentava mais desafogado e o céu de Márcio nos concedia caridosamente um pouco de azul aguado, saímos depois do almoço, a pé, através de Paris. Estes lentos e errantes passeios eram outrora, na nossa idade de estudantes, um gozo muito querido de Jacinto, porque neles mais intensamente e mais minuciosamente saboreava a cidade. Agora, porém, apesar da minha companhia, só lhe davam uma impaciência e uma fadiga que desaroladamente destoava do antigo iluminado êxtase. Com espanto, descobri eu, na primeira tarde em que descemos aos boulevards, que o denso formigueiro humano sobre o asfalto e a torrente sombria dos trens sobre o macadame afligiam o meu amigo pela brutalidade da sua pressa, do seu egoísmo e do seu estridor. Encostado e como refugiado no meu braço, este Jacinto novo começou a lamentar que as ruas da nossa civilização não fossem calçadas de guta percha, e guta percha claramente representava para o meu amigo a substância discreta que amortece o choque e a rudeza das coisas. Oh, maravilha! Jacinto querendo borracha, a borracha isoladora entre a sua sensibilidade e as funções da cidade. Depois nem me permitiu pasmar diante daquelas dougeradas, espelhadas lojas que outrora considerava como os preciosos museus do século XIX. Não vale a pena, Zé Fernandes. Há uma imensa pobreza e secura de invenção. Sempre os mesmos florões, Luís V, sempre as mesmas pelúcias. Não vale a pena. Eu arregalava os olhos para este transformado Jacinto,
e sobretudo me impressionava o seu horror pela multidão, por certos efeitos da multidão, só para ele sensíveis, e as que chamavam os sulcos. Tu não o sentes, Zé Fernandes? Vem das serras, pois constituem o rijo inconveniente das cidades. Estes sulcos é um perfume muito agudo e pelutante que uma mulher larga ao passar e se instala no olfato e estraga para todo dia o ar respirável. É um dito que se surpreende num grupo que revela um mundo de velhacaria, ou de pendantismo, ou de estupidez, e que nos fica colado à alma como um salpico, lembrando a imensidade da lama a atravessar. Ou então, meu filho, é uma figura intolerável pela pretensão, ou pelo mau gosto, ou pela impertinência, ou pela rélice, ou pela dureza, e de que não se pode sacudir mais a visão repulsiva. Um pavor. Estes sulcos, Zé Fernandes, de resto, que diabos são as pequeninas misérias de uma civilização deliciosa? Tudo isto era excessivo, talvez puéril, mas para mim revelava naquele chamejante devoto da cidade, o arrefecimento da devoção. Nessa mesma tarde, se bem recordo, sob uma luz macia e fina, penetramos no centro de Paris, nas ruas longas, nas milhas de casário, toda de caliça, parda, erriçado de chaminés de lata negra, com as janelas sempre fechadas, as cortininhas sempre corridas, abafando, escondendo a vida. Só tijolo, só ferro, só argamassa, só estuque. Linhas hirtas, ângulos ásperos, tudo seco, tudo rígido, e dos chãos aos telhados por toda a fachada, tampando as varandas, comendo os muros tabuletas. Oh, este Paris, Jacinto, este teu Paris, que enorme, que grosseiro bazar. E mais para sondar o meu príncipe do que por persuasão, insisti na fealdade e tristeza destes prédios, duros armazéns cujos andares são prateleiras onde se apinha humanidade, e uma humanidade impiedosamente catalogada e arrumada. A mais vistosa e de luxo nas prateleiras baixas, bem envernizadas, a reles e de trabalho nos altos desvãos, sob pranchas de pinho nu, entre o pó e a traça. Jacinto murmurou com a face arrepiada. É feio, é muito feio. E acudiu logo, sacudindo no ar a luva de anta. Mas que maravilhoso organismo, Zé Fernandes! Que solidez, que produção! Onde Jacinto me parecia mais renegado era na sua antiga e quase religiosa afeição pelo bosque do Bolonha. Quando moço, ele construíra sobre o bosque teorias complicadas e consideráveis, e sustentava com os olhos rutilantes de fanático, que no bosque a cidade cada tarde ia retemperar salutarmente a sua força, recebendo pela presença das suas duquesas, das suas cortesãs, dos seus políticos, dos seus financeiros, dos seus generais, dos seus acadêmicos, dos seus artistas, dos seus clubistas, dos seus judeus, a certeza consoladora de que todo o seu pessoal se mantinha em número, em vitalidade, em função, e que nenhum elemento da sua grandeza desaparecera ou depecera. Ir aos bois constituía então para o meu príncipe um ato de consciência, e voltava sempre confirmando com orgulho que a cidade possuía todos os seus astros, garantindo a eternidade da sua luz.